Olá, boa noite a todos. Como nós tínhamos combinado, quinzenalmente a gente vai conversar um pouco sobre algum tema de saúde mental ou sobre o trabalho que a gente realiza no ISAD. Para vocês que nos acompanham, eu acho que vai ser muito interessante. O que eu escolhi para hoje? A gente seria interessante trazer um pouco o que nós fomos construindo, que metodologia nós fomos construindo ao longo da nossa experiência no Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, onde nós permanecemos 10 anos, fazendo um programa de extensão da Universidade Federal, e hoje nós continuamos isso no ISAD. Bom, para começo, a gente sempre sabe, e todos nós que fazemos psicologia ou psiquiatria, a gente sabe que para a gente lidar com pessoas que têm alguma dificuldade de estabelecer uma aproximação, como são essas pessoas com um transtorno mental mais severo, nós temos que saber formar um vínculo com eles. Esse não é um processo comum, não é um processo fácil, é um processo que vai exigir da gente, do profissional, da pessoa que se dispõe a isso. Não precisa ser um profissional de nível superior, qualquer pessoa pode fazer isso, mas há que ter muita disponibilidade para isso, porque é um processo muito diferente. Se a gente pensar um pouquinho, é tão complicado a gente se aproximar de uma pessoa com transtorno mental, porque desde criança nós já somos orientados de que são pessoas que podem causar algum risco para nós. Podem nos agredir, podem se agitar, podem se tornar intolerantes conosco. Então o que a gente faz com essas pessoas? Nós evitamos. Nós temos medo. E aí o que a gente faz quando a gente vai estudar psicologia e ficar doutor? Nós somos detentores de um conhecimento e a gente vai querer se aproximar deles com aquele olhar de quem quer descobrir sinais e sintomas e tentar identificar naquela criatura tudo que estuda no seu livro de psicopatologia. E aí a gente também não consegue se aproximar, porque nós já fizemos uma aproximação onde a gente coloca o outro numa situação diferente da nossa. A gente não olha para a pessoa, a gente olha para o doente. Parece tão fácil a gente desconstruir isso, e não é. Porque nós temos que desconstruir primeiro em nós essa dificuldade, essa resistência de sabermos, de conseguirmos realmente olhar para aquela criatura como um indivíduo, como uma pessoa. A gente tem que deixar de ser doutor e a gente precisa dar conta de perceber como aquela pessoa é. E para isso, nós tivemos um auxílio imenso, porque nós temos uma formação em psicodrama. E no psicodrama, existe a proposta de encontro do Moreno, que é o criador do psicodrama, que ele trabalha muito nessa necessidade de que você tem que ser capaz de ficar no lugar do outro, de trocar de lugar com o outro, para você poder realmente formar vínculo. E o vínculo é o primeiro passo que a gente faz no nosso trabalho, fizemos no nosso trabalho, e que vai estruturando uma metodologia que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos. Então, para esse vínculo, nós nos baseamos muito nessa teoria que eu estou falando de vocês, para vocês, que é o psicodrama. E aí nós tivemos coisas interessantíssimas, porque a gente pensa que está todo desconstruído, e eu sou uma pessoa que sempre fui muito crítica na forma tradicional de se fazer atendimento a essas pessoas. Estagiei, trabalhei em hospitais muito tradicionais, sempre achando muito pobre o trabalho e o manejo que se tinha com aquelas pessoas. Trabalhei como médica num hospital psiquiátrico, ainda numa estrutura manicomial, na década de 80. Fui novamente e voltei já na década de 2000, né? E passei 10 anos lá fazendo esse trabalho voluntário.
junto com uma pessoa que é a psicóloga Ermelinda Salles, fomos nós as idealizadoras desse processo. E quando nós começamos, nós trabalhávamos com um grupo de psicodrama 2 vezes por semana, só com 12 pacientes, e fomos autorizados a entrar no hospital para fazer um trabalho com os 49 pacientes que naquela altura existiam no hospital. E começamos nesse processo lento e gradativo, reencontrando pessoas que eu já conhecia da década de 80, fazíamos rodas de conversas, visitávamos essas pessoas 3 vezes por semana, nos encontrando com ela, aprendendo com ela, desconstruindo nossas resistências. Para vocês terem uma ideia, eu que me sentia tão desconstruída, um dia numa roda de conversa, tomei um susto quando um paciente me tratou por Ana Maria. Aí eu fui perceber que eu estava ainda presa àquele meu papel de doutora, de psiquiatra. Então são coisas como essa que você tem que ter sensibilidade de identificar primeiro em você, porque se você não se disponibilizar e não conseguir se aproximar daquelas pessoas sem estar com toda essa tralha, com toda essa trava interna em você, ou com essa formação rígida, ortodoxa, essa coisa acadêmica, só revestida disso, você não consegue possibilitar que aquela criatura com tanta dificuldade e que vê às vezes a aproximação do outro com tanta desconfiança, com tantas confusões, que às vezes distorce um pouco o que a gente chama de realidade, o que vai acontecer? Não se estabelece um vínculo. Claro que esse processo é muito lento. Eu me lembro de psicóloga que trabalha conosco, uma pessoa fantástica para lidar com esse tipo de pessoa, que é a Heloísa Azevedo, que um paciente sempre a seguia quando ela entrava no hospital. Aquele paciente que todo hospital nos alertava que ele poderia nos atacar pelas costas. Então imagina. E aí ela se voltava, quando ela se voltava para falar com ele, ele parava a uma grande distância. E aí ela falava de longe: oi fulano, como vai? E ele não respondia. Isso meses após meses, e a Heloísa sempre fazia isso. Gradativamente ela foi percebendo que a distância que ele permanecia quando ela se virava ia diminuindo. E aí ela foi começando, ela levava para a gente discutir nas nossas rodas de conversas e nas supervisões, ela ainda era acadêmica, e aí o que a gente foi ensinando? Vai perguntando se pode se aproximar gradativamente. Resumindo, para eu não me prolongar muito, chegou um momento que ele já chegava tão próximo que ele levava a bolsa dela até a porta, a sala onde ele ia entrar. Depois, ele ficou tão próximo da Heloísa, e a Heloísa foi me introduzindo nessa aproximação com ele. Para vocês terem uma noção, chegou uma festa de Natal que nós fazíamos, festas temáticas, e ele pediu para vir falar comigo. Ele pedia da Heloísa, para a Heloísa acompanhá-lo, para vir até perto de mim. E a Heloísa chegou com esse paciente, e sabe o que ele queria? Ele queria me dar um abraço e me desejar Feliz Natal. Então, é um processo tão interessante que, se a gente se disponibilizar e realmente a gente for aprendendo a perceber cada um na sua individualidade, isso vai se construir. Eu tenho muitas histórias que eu poderia contar, mas eu tenho também queria informar vocês que nesse período que a gente estagiou, que a gente ficou no hospital, nós abrimos um campo de estágio. Como a Ermelinda era da UFAM, nós tínhamos um campo de estágio que a secretaria nos autorizou, e muitos alunos, hoje eu contabilizo cerca de 250 alunos até hoje, desde de 2002, que a gente começou como voluntário, criação do ISAT 2005, e até hoje que a gente continua no ISAT,
cerca de uns 250 alunos já estagiaram de algumas universidades, principalmente da UFAM, nós temos FAMetro, temos pessoas da UBRA que já passaram por nós, temos uma ou outra pessoa da Newton Lins, tentamos que alunos da Marta Falcão, mas estava muito no início da faculdade, mas são a ESBAN, nós estamos hoje tentando que também seja nossa parceira. Então, nós já contamos com 250 alunos. Então, nós temos alguns depoimentos, são frases de alguns alunos e de um paciente que eu gostaria de terminar minha fala hoje sobre vínculo, trazendo as frases que traduzem a experiência que eles viveram nessa fase de estágio dentro do Eduardo Ribeiro. A primeira frase que eu vou ler é de um paciente que nós encontramos na emergência do hospital e que depois ele passa a ser um parceiro de trabalho. Ele diz: se eu não tivesse esse encontro, eu seria mais um paciente cronificado. Um aluno da UFAM: pude desconstruir determinados preconceitos, rever certas opiniões e adquirir uma visão diferente. Parei de enxergar sintomas e patologias e passei a ver pessoas. Pessoas que possuem uma história de vida como eu, que possuem gostos, preferências musicais, qualidades e defeitos. Com uns possuía mais intimidade do que com outros, igualzinho como são as coisas aqui fora. Outra frase: duas pessoas, duas vidas que realmente estavam ali se encontrando. Você não precisa fazer ou fingir nada, basta ser você mesmo. Saber o seu limite foi um dos pontos que trabalhamos na convivência para que o progresso na aproximação não fosse comprometido. Ora, basta pensarmos como nós mesmos gostaríamos de sermos tratados, respeitados, para entender até onde podemos ir. Então, com isso eu queria fechar a nossa fala de hoje, trazendo um pouco esse depoimento que traduz muito todo esse processo de desconstrução que nós queríamos proporcionar aos nossos alunos. E também eu costumava dizer para eles que fazer um estágio, vivendo aquela experiência, vivendo aquele processo que nós estávamos construindo, que era um processo de desconstrução em nós mesmos, e mudando toda essa forma de lidar com essas pessoas, era um privilégio para eles. E eu sei que muitas dessas pessoas hoje são profissionais brilhantes e que a gente mantém sempre laços, sempre vínculos com muito carinho. Pessoal, a gente para por aqui hoje e voltaremos trazendo um outro aspecto da nossa metodologia de trabalho no nosso próximo encontro.